Olá, boa tarde. Nós temos aqui Valéria, Henrique, Luísa, Denise e Irla. Eu não gostaria de começar atrasado, tá? Então, chegou também o Marcos, que já está também no final do ano, né? Dezembro, as pessoas já estão em preparativos de festa. Eu vou aproveitar e já falar agora, enquanto o pessoal está vindo. Oi, Marcos. Oi, Michele. Essa é a nossa última aula de módulos e teremos ainda, porque nós conseguimos exprimir, né, colocar 2 aulas seguidas, teremos ainda a aula no próximo sábado, sem ter diferença de 15 dias, por causa do Natal e Ano Novo, em que virá um professor falar sobre BNCC e as habilidades. Esse professor, o professor Isauro Nunes, ele é dessa área de educação, então eu acredito que só vai contribuir para o nosso curso de extensão, tá? E, além disso, a última atividade para quem quer certificado será disponibilizada hoje na plataforma do Google Sala de Aula, do nosso grupo GEMAI, e vocês terão até o próximo final de semana para fazer essa atividade. Por quê? Porque quanto mais cedo enviar esses nomes para o DPEST, mais cedo eles entregarão os certificados que as pessoas podem precisar. Tá? Então, eu vou voltar a dizer boa tarde para essa parte inicial não ficar gravada. A parte que vai ficar no YouTube. Então, boa tarde. Hoje nós vamos ver os 2 últimos módulos, que é a multiplicação e divisão. Eles não são extensos. Nós vamos falar mais de métodos de multiplicação e divisão do que propriamente, né, da multiplicação e da divisão. E, com isso, essas várias maneiras de vocês ensinarem para os alunos a multiplicação, essas 2 operações, talvez tenha, assim, a gente imagina que a aprendizagem será melhor, será mais efetiva. Então, eu vou tirar minha imagem para começar a apresentação, ok? Estou começando a falar de multiplicação. Por exemplo, a gente multiplicar 3 vezes 6. Então, 3 e 6 são os fatores, 3 multiplicando, o 6 multiplicador, e o resultado dessa conta é o que a gente chama de produto. Hoje que eu estou tomando conta da sala do Meet, então, de vez em quando, eu vou dar uma interrompida para fazer as pessoas entrarem na sala. Bem, na maioria das escolas, a multiplicação é vista apenas sob seu aspecto de adição de parcelas iguais. Porque nesse momento, você já ensinou adição, né? E logo depois a subtração. Então, é nesse momento que você vai introduzir, digamos, uma operação completamente diferente. Então, o fato de usar a adição é natural, porque eles estão habituados à adição. Então, é necessário, no entanto, que o professor tenha em mente que a multiplicação é também uma operação que está relacionada a situações de problemas de contagem, em que 2 tipos de grandezas são combinadas para formar um terceiro tipo. Por exemplo, a multiplicação ela pode estar associada à ideia de adição de parcelas, que é geralmente no primeiro momento que a gente ensina a multiplicação. Um exemplo, uma idosa toma 2 comprimidos 5 vezes ao dia. Então, a gente leva para a criança que ela tomaria 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2 até completar o dia. Então, naturalmente, a criança vai fazer essa adição e encontrar 10. Aí o professor introduz a notação de multiplicação. Então, ele começa com um problema, ele usa o que a criança já sabe para depois introduzir a multiplicação. Uma outra forma de ver a multiplicação, né, seria nos casos em que ela está associada à ideia de comparação. Esse exemplo, João tem 6 anos e a sua irmã tem o dobro da idade. Quantos anos tem a irmã de João? Então, você trabalha com o dobro aí, 6 vezes 2. Tem ideia também de proporcionalidade, a multiplicação,
seria o exemplo. Aqui seria o nosso exemplo 3, né? Fazer uma correção depois. Uma caixa contém 6 ovos. Quantos ovos existem, então, em 2 caixas? Né? E em 4 caixas. Então, a ideia de comparação entre razões e proporcionalidade. Então, aqui tem uma tabelinha em que poderia, uma caixa tem 6, em 2 caixas, quantas teriam, etc, etc. Também tem aqui a questão da disposição retangular, né? Seria o nosso quarto exemplo. Maria dispôs biscoitos em 4 fileiras. 4 fileiras a gente está vendo aí horizontais, né? Cada uma com 3 biscoitos. Quantos biscoitos tem, né, nessa disposição? Então, você teria 3, mais 3, mais 3, mais 3, até completar as 4 fileiras horizontais, ou você poderia ver em relação às colunas, 4, 4, 4. É claro que esse exemplo é meio estranho, né? Fazer a criança colocar os biscoitos numa mesa. Talvez seria bom, é só um exemplo, talvez seria bom usar na sala de aula alguma coisa que ela pudesse fazer isso, em vez de ser com alguma coisa que se come, em vez de ser com alimento. Ela pode também ideia combinatória, que seria o nosso princípio multiplicativo. Por exemplo, eu tenho 2 saias, uma preta e uma branca, e eu tenho também 4 blusas, uma rosa, uma branca, uma salmão e uma preta. De quantas maneiras diferentes eu posso me vestir? Isso aí tem várias atividades com material, como se fosse uma brincadeira para criança. Isso aí a gente encontra muito na internet. Atividades que ela possa pegar e fazer os testes, né? Contar as possibilidades. Bem, então a gente, como eu falei antes, a gente vai apresentar, a gente vai apresentar aqui alguns métodos de fazer essa conta, se for pelo algoritmo que a gente conhece, né? Porque geralmente a gente dá a ideia para a criança e depois, em algum momento, vai ensinar o algoritmo. Não é tudo ao mesmo tempo, não. Muitas vezes a gente dá a ideia associada a uma soma, né? Ou então aquele princípio multiplicativo, e um tempo depois é que a gente vai dar o algoritmo para a criança. Então, esse método aqui é chamado método chinês. Ele é muito interessante porque a professora, o professor, podem usar varetas coloridas. Tem uma quantidade, né, certa, uma quantidade grande de varetas, também umas tampinhas de PET, vou explicar por quê. Como é que ela ensinaria? Então, seria um modo de ensinar a multiplicar de forma divertida. Agora, e outra coisa, a gente vai usar a soma, a adição. Então, o que ela faria? Digamos que eu queira multiplicar 253 por 24. Vocês podem interromper para perguntar, tá? 253 por 24. Então, primeiro, eu disponho, tá, as varetas na horizontal, na vertical, com 253, só para manter a ordem ali dos fatores. Então, não sei se vocês estão vendo aqui a minha setinha. Então, eu estou dispondo, por exemplo, 253, 3 unidades. Vou começar da direita para a esquerda. 3 unidades, 5 dezenas, mudei de cor das varetas e peguei agora um azul mais claro para as centenas. Tá? Agora, o outro fator, 24, eu tenho. Então, eu coloquei as unidades da direita para a esquerda. Para o outro fator, eu vou colocar as unidades de baixo para cima, né? Então, começaria com a dezena 2 e depois 4 varetas horizontais para dezena. Primeiro para a dezena, depois 4 unidades, né? Para as segundas varetas horizontais. Então, vocês estão vendo o que a criança vai fazer? Ela vai ver a interseção dessas varetas e ela pode colocar, né, uma tampinha, alguma coisa, em relação a essas, para visualizar melhor essas interseções. É claro que a gente que está habituado, né, nós estamos habituados à multiplicação, a gente começaria a fazer multiplicações aí. A criança não, ela faria adição. Então, o que o método chinês diz? Você vai fazer adições dessas interseções, é como se fosse do canto inferior direito para o canto superior esquerdo. Então, você vai em diagonais.
Eu coloquei amarelo aí, então não sei se está bem visível. Vou colocar aqui uma setinha. Então, você viria daqui subindo, né? Se você considerar reta na horizontal, seria indo para os números menores, né? Mas vamos pensar assim: do canto inferior direito para o canto superior esquerdo, você vai construir as diagonais através dessas, usando essas interseções. Então, o primeiro seria o quê? O primeiro seria unidades com unidade. Lembra que unidade do primeiro fator era 3 e unidade do segundo, o número de unidades do segundo fator era 4. Então, vou começar com unidade. Se você for analisar bem esse método chinês, na verdade, você está usando o algoritmo. Vou explicar para vocês, vai ficar mais claro. Porque quando você multiplica 253 por 24, é que você coloca o 253 numa linha, o 24 na linha abaixo, você começa multiplicando 3 vezes 4, ou 4 vezes 3. Que, na verdade, a criança não vai multiplicar, ela vai fazer a soma, né? Ela vai fazer a soma das interseções. Então, ela vai encontrar o quê? Ela vai somar essas interseções aqui, das varinhas das unidades do primeiro fator com as varinhas das unidades do segundo fator. Então, ela vai encontrar o quê? Ela vai encontrar 12. A gente vai encontrar quanto? A gente pode multiplicar direto, 3 vezes 4, porque a gente já sabe bem. Mas ela vai fazer essa soma, vai encontrar 12. Tá? Quando ela encontra 12, ela guarda esse 2, que vai ser 2, vai ser a unidade do produto, né? Que é a resposta da multiplicação, 253 por 24, ela guarda esse 2, e aí ela vai para a segunda diagonal, sempre de baixo para cima, da direita para a esquerda. Aí vai para a segunda diagonal. Foi demarcado mais ou menos com essa linha pontilhada azul, né? Mais ou menos no que eu digo, parece que na diagonal, né? Meio tortinho. Mas, mas aqui tem mais setinhas. Você vai para a segunda diagonal. Nessa segunda diagonal, você vai somar as interseções. Então, aqui você vai encontrar 6 e aqui você vai encontrar 20. Então, você vai ter 26. E soma a dezena que veio da primeira diagonal. A primeira diagonal tinha 12 pontos de interseção. Então, você vai estar 26 mais um 27. Então, você guarda esse 7 e adiciona a próxima, a soma das interseções da terceira diagonal, que vão ser 18, porque vão ser aqui 5 vezes 2 mais 3 vezes 4. Né? Então, aqui somar tudinho. Aqui tem 10 bolinhas e aqui também, aqui tem 8 bolinhas, né? Então, você nessa terceira diagonal, você tem 18, você soma mais duas unidades que vieram das dezenas da segunda diagonal. E segue assim em diante, porque os números podem ter mais de 3 algarismos, né? Então, você segue adiante, no aqui só tem, nessa quarta diagonal, só tem 4 interseções, você soma com 2 dezenas que vieram da terceira diagonal, e aí você fica com 6. Então, você encontra o número 6.072. É relativamente fácil. E para a criança que vai usar soma, então é claro que ela já tem que saber bem soma, né? Operação de adição. Então, esse é o método chinês. Vamos passar, então, para o método egípcio, né? O método egípcio é o método das duplicações. Então, o que ele faz, o método egípcio? Porque antes mesmo de ensinar multiplicar, o professor poderia falar de duplo, né? Duplo, triplo. Então como que faria essa conta? Vamos ver. Eu quero, digamos que, quando vocês encontram aí, vimos na seção 1.2 do módulo 1, é porque a gente tem os textos, né? Que a gente não tem passado para vocês. Eu acho que não lembro agora, então é por isso que é 1.2 do módulo. Bem, então, como é que a gente faz? Eu quero multiplicar 15 por 102, né? 15 vezes 102. Então, o que eu faço? Eu vou duplicar o 102. Tá? Então, eu quero, na verdade, eu quero 15 vezes o 102, né? Então, vamos começar, por exemplo, se eu quisesse o dobro de 102, 2 vezes 102, então vou começar duplicando.
que é simples essa conta, é uma soma, 102 mais 102. Tá? Opa, fui errada. Então, eu vou 102 mais 102, 204, dupliquei. Agora, eu vou dobrar de novo. Então, eu quero 4 vezes 102. Eu vou fazer 204 mais 204, 408. Agora, eu quero dobrar de novo esse número. Então, eu vou ter 8 vezes o 102. Então, dobrando de novo. Então, 408 mais 408, 816. Tá, dá uma paradinha aí. Agora, eu vou considerar esse 15 como um somatório, né? Preferência começando em 1, né? Usando apenas números pares. Se o número for for par, eu começaria com 2, tá? Então eu vou usar uma adição de números pares para reescrever o 15. Então eu teria o quê? O 15 nada mais é do que o 8 mais 4 mais 2 mais 1. Então, o que eu tenho que fazer agora então, ter 15 vezes 102, na verdade, é ter o 102 mais 2 vezes o 102, mais 4 vezes o 102, mais 8 vezes o 102. Essa aqui é a propriedade distributiva, né, da soma em relação à multiplicação. Então, mas eu já tenho esses números. Vejam que eu estou trabalhando com a adição. Tanto quando eu faço a duplicação, 102 mais 102, 204. 204 mais 204, 408. Eu estou trabalhando só com a adição. E aqui, novamente, eu construo 15. Ah, como é que a criança vai conseguir fazer isso? Bem, tem a questão de construir ou com material dourado, ou com a régua de Cuisinart, né? Então, isso aí já teria que ter, teria que ser uma aprendizagem prévia, para ela poder aprender o método egípcio. Ok, então a criança já consegue colocar o 115 com uma soma de números pares, de exceto 1, né? Começando 1, depois só números pares. E aí eu já tenho esses produtos. Então, 15 vezes 102 nada mais é do que 1 vezes o 102, mais o primeiro par, 2 vezes 102, mais o terceiro par, 4 vezes 102, mais 8 vezes 102. Então, na verdade, é a decomposição nessas parcelas aqui, do 15, que vai me dizer aonde que eu paro de encontrar as duplicações do 102. Então, seriam, na realidade, as potências de 2, né? As potências de 2. Exatamente. Mas a gente não vai falar isso para criança, né? 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3. Então, podemos escrever as somas acima de forma sucinta. Então, mas vocês podem ver que você só trabalha com adição. A questão você vai ter que decompor esse 15 em parcelas, né? Como é ímpar, começa no 1. Se fosse par, começaria no 2. Em potências de 2, como a professora Valéria bem disse. Bem, agora, então, o método egípcio não acho complicado, embora eu ache mais divertido o método chinês, né? Acho que parece mais uma brincadeira. O método indiano. O método indiano, como trabalha com diagonal, lembra o método chinês. Lembra muito. É como se fosse uma outra forma de escrever. Como é que você faz o método de a multiplicação através do método indiano? Também chamado de método da gelosia. Bem, você vai construir tábuas retangulares, né? E, no caso, a gente vai fazer 362 por 435. Na mesma situação, a gente vai separar as unidades, dezenas, centenas para cada um. Eu coloquei o primeiro fator. Como a multiplicação ela é comutativa, é indiferente se você começa pelo primeiro fator ou o segundo. Coloquei o primeiro fator nessa horizontal, né? E o segundo fator na vertical. Então, eu tenho 3 por 3, é como se eu tivesse uma matriz 3 por 3, mas na verdade não é uma matriz, é uma tábua retangular, né? Como se se fosse uma matriz, em cada posição da matriz você ocuparia por 2 números, né?
ou cada posição da matriz você ocuparia com um só, mas, como é que eu vou dizer? É porque no caso dele não ter dezena, você na matriz, você só colocaria 8 aqui, nessa posição aqui, e a gente vai precisar colocar o zero para depois fazer um somatório, como o método chinês. Bem, o que se traduz? Estou enrolando muito vocês, né? Então, é muito simples, porque é muito parecido com o chinês. Então, só que aqui você vai trabalhar com a multiplicação mesmo, só que em vez de você usar o algoritmo que a gente conhece, você vai usar pequenas multiplicações, diferente do método chinês, que você só usa adição. Então, por exemplo, eu vou começar aqui, 2 vezes 4, né? 2 vezes 4, 8. Então, eu coloco cada retângulozinho aqui pequenininho, né? Desse retângulo, tem os sub-retângulos, eu divido na diagonal, cada um deles, em uma diagonal, né? E eu considero 0 e 8 como resposta do produto 2 vezes 4. 2 vezes 3, 6, coloco 0 e 6. 2 vezes 5, 10, coloco 1 e 0, tá? Então, eu separo. Nesse triângulo mais embaixo, eu coloco a unidade do produto, por exemplo, 2 vezes 5, e a dezena eu coloco no triângulo acima, desse retângulozinho, tá? Então, o que acontece? Então, para cada produto desses, então a gente vai fazer 2 vezes 4, 3 e 5, depois a gente vai fazer 6 vezes 4, 3 e 5, e depois 3 vezes 4, 3 e 5. Então, a gente vai trabalhar com o produto mesmo, não com aquela adição. E ali poderia também trabalhar com adição, né, com o produto no chinês. Tá. Então, feito para todos os 9, né, porque 3 vezes 3, 9, para todos os 9 subretângulos, separado nessas diagonais, agora a gente vai considerar cada diagonal dessas. Então, por exemplo, novamente, porque é semelhante ao método chinês, a gente vai do canto inferior esquerdo para o canto superior direito, nessa direção. E a partir dessa direção, a gente começando do canto inferior direito, aqui não soma nada, então é 0. Guarda esse 0. Na segunda diagonal, subindo, a gente tem mais um 7, guarda o 7. Na terceira diagonal, a gente tem 8 mais 8 mais 3 mais 5, né? 8 mais 8, 16, mais 8, 3 vezes 8, 24. Então, a gente tem aqui, nessa terceira diagonal, a gente tem 24 unidades. Então, a gente leva o 2, esse 2zinho aqui, não sei se vocês estão vendo, a gente leva o 2 para a próxima diagonal, que é uma dezena. Antes a gente não teve dezena, 0 e 7. Nessa terceira diagonal a gente tem dezenas, né? Tem 2 dezenas e 4 unidades, porque deu 24. Então, a gente leva a dezena para a próxima diagonal, como foi feito também no método chinês, né? E guarda esse 4. E assim diante. Então, a gente tem agora 9, 1, 10, mais 5, 15, mais 2, 17. Então, a gente tem a terceira diagonal da 15, soma 2, 17. Então, guarda esse 1 para a quarta diagonal e guarda o 17. Então, coloca 1 na quarta diagonal e guarda o 17. Então, você tem 2 mais 2 mais 0, 4, mais 1, 5. Não tem nenhuma dezena, não vai nada para a última diagonal 1. Então, a resposta vai ser o quê? 157.470. Então, vindo, né, nesse sentido aqui, percorrendo esses números como resultado das unidades, esses resultados são das unidades das diagonais, nós encontramos o valor do produto. E também podemos utilizar material dourado, aqui seria 14 vezes 23, então eu tenho que desmembrar, né? Eu tenho que, como é que eu vou desmembrar? Eu tenho que escrever 14. Na verdade, eu vou trabalhar com 14 na vertical e 23 na horizontal. E daí, preencher todo o interior desse retângulo para ter no final, né, a soma. No final,
para ter no final a soma. Então, eu vou trabalhar com aquelas plaquinhas, eu vou trabalhar com as barrinhas, eu vou trabalhar com as unidades para construir o produto. E o método dos camponeses russos, que é muito interessante, ainda na multiplicação, né? O que a gente faz? Se quer ensinar o método. A gente tirou de um trabalho do Henrique, de 2015. A gente vai passar para vocês esses artigos, né? Bem, então, eu quero multiplicar, por exemplo, 412 por 387. Então, vamos começar colocando o maior na primeira coluna, fazer uma tabela com 2 colunas, o maior na primeira coluna e mais à esquerda e o menor na coluna direita. Tá? Então, vou fazer a multiplicação com 2 fatores. Bem, na coluna da esquerda, eu vou fazer uma divisão por 2. Ah, mas se o número for ímpar, aí você abandona o resto. Tá? Então, vou fazer a divisão por 2, abandonando o resto. E na coluna da direita, que está relacionada ao menor número, no caso aí é o 387, eu vou considerar o produto. Então, vou considerar o produto até quando? Parece até o método egípcio, né? Você vai considerar o produto até o momento em que aquela divisão por 2, né? Antes, lembra, a gente duplicava no egípcio, né? Então, como a gente vai fazer com a segunda coluna aí, do 387. Agora, a gente também está fazendo a divisão, só que a gente divide por 2. Então, precisa de mais conhecimento para conseguir fazer a conta através do método dos camponeses russos. Então, vamos lá. Esse exemplo ajuda mais do que ler as instruções, né? Então, o que eu vou fazer? Primeiro passo, então, para a coluna da esquerda, que é com 402 o maior fator, eu vou fazer a divisão. 412 dividido por 2 dá exatamente 206. Continuo dividindo. Dá 103, continuo dividindo. Agora, ímpar não vai dar resto zero. Então, vai dar 51, resto 1, tudo bem. Então, você anota só o 51, despreza o resto. 51 dividido por 2 dá 25, resto 1. Despreza o resto, escreve 25 abaixo. E vai fazendo esse modo. Então, 25 também dividido por 2 vai dar resto 1, despreza o resto 1, coloca só o quociente que é 12, né? 12 dividido por 2, resto 0, 6. 6 dividido por 2, 3. 3 dividido por 2, 1, resto 1, despreza o resto. Então, você chegou a 1, agora você vai para o menor fator, que é o 387, no nosso exemplo. Agora, você multiplica por 2 até você atingir a linha mais abaixo, onde você terminou as contas com 402, correto? Então, montada essa tabela. Bem, montada essa tabela, vamos já para o quarto passo. Abandonam-se as linhas que comecem por números pares. Lembra que tudo é a coluna que começa por números pares. Coluna da esquerda, abandonam-se as linhas que começam por números pares da coluna da esquerda, sendo que o produto é a soma dos números que ficaram na coluna da direita. Então, o que a gente está vendo aqui? Então, abandona as linhas que começam com pares. Então, eu vou abandonar, né? Eu vou abandonar a primeira linha, né, que é par, vou abandonar a segunda linha, que começa com par 206. 103 é ímpar, então não vou abandonar, então essa aqui é a tensão, por isso colocamos amarelinho, essa fica, 51 fica, 25 fica, 12 não fica, 6 não fica, 3 fica, 1 fica. Então, ficaram que linhas? A terceira, a quarta, a quinta, oitava e nona. Então, em relação a essas linhas que ficaram, a gente observa agora a coluna da esquerda e soma. Então, eu vou somar 1.538 mais 3.096 mais 6.192, só as amarelinhas, tá? 4.536 mais 9.072. Então, isso é que vai dar o produto de 412 por 387. É também divertida essa conta, mas ela requer mais, né,
ela requer mais conhecimento, porque você tem que saber dividir por 2, você tem que saber multiplicar por 2, tem a questão do resto, que vocês, onde é que eu vou colocar o resto? Você tem que esquecer o resto. Então, vamos passar agora para a divisão. Tá? Então, a divisão é a quarta operação que a gente vai ver. Na verdade, o nosso curso termina exatamente com a divisão. A gente teria uma aula, ano passado a gente teve aula de resolução de problemas, mas esse semestre a gente mudou um pouco esse perfil, né? A nossa última aula vai ser uma palestra com um professor convidado, né? E vai ser muito bom porque ele vai falar sobre habilidades, que é alguma coisa que a gente, quando fala em BNCC, a gente pensa mais nas habilidades do que a gente tem que fazer com que o aluno, né, tenha aquela habilidade. Então, é o nosso último módulo. Tá? E ela é uma das 4 operações, e você também pode pensar, de certa forma, como se fosse uma inversão. Por quê? Porque quando você diz, nesse exemplo aqui, 5 vezes 4 é igual a 20, você pode pensar, se eu pegar 20 e dividir para 5 pessoas, eu encontro 4, se eu pegar 20 e dividir para 4, eu vou encontrar 5. E temos o algoritmo da divisão, que nada mais é do que, dados 2 números, D grande e D pequeno diferente do zero, tem aquela questão que não existe divisão por zero, né? Existe, são únicos os naturais, Q e R, tais que o D grande vai ser exatamente um múltiplo do D, por esse Q, mais o resto. E o resto pode ser zero e tem que ser necessariamente menor que D. Então, o D grande é o dividendo, o Dzinho é o divisor, o Q é o quociente e o R é o resto. Coisa que a gente já sabe, né? Já sabe bem, é só para relembrar. E a gente viu que na multiplicação tem várias ideias por detrás, né? A gente não se aprofundou nisso, deu só um exemplo para cada uma. Aqui tem 2 ideias por trás da divisão. A gente pode pensar em repartir, né? Usar a divisão para fazer uma repartição, e para o quanto cabe, né? Também a gente pode pensar, então, em quanto cabe. No caso de repartir, digamos, usando cédulas fictícias, né, de R$100 e R$10, e fazendo a troca, uma de 100 equivale a 10 de 10, e uma de 10 equivale a 10 moedas de 1, então a gente trabalharia, na verdade, com todas fictícias, mas notas de 100, notas de 10 e moedinhas de 1. Então, a gente queria saber, por exemplo, 864 dividido por 4. Né? Então, essa é a ideia de repartir. Se eu tiver 868 reais, eu gostaria de dividir para 4 pessoas. Isso corresponderia a quantas dessas notinhas, tá? Isso é uma atividade que poderia ser feita com esse dinheiro fictício, né? Essas cédulas fictícias mais as moedinhas fictícias. A segunda ideia da multiplicação é quanto cabe, né? Por exemplo, uma fábrica de refrigerante, embalam-se 6 garrafas e uma caixa. Então, na verdade, a caixa, ela pega no máximo 6 garrafas. É o que está por trás da primeira frase. Quantas caixas seriam necessárias, então, se eu tivesse que embalar 195 garrafas de refrigerantes? Então, o que a criança teria que fazer? É muito mais do que a divisão, né? Ela tem uma importância aí, o resto. Porque, como 195, né? Ele não é múltiplo de 6, quando eu vou fazer essa divisão, vai me dar um resto diferente de 0. Então, na verdade, eu teria, para embalar essas 195 garrafas, eu teria que ter pelo menos 32, né? 32 caixas. Todas essas 32 ficariam cheias, cada uma com 6 garrafas, só que, pela divisão, restariam 3 garrafas. Então, eu precisaria de uma caixa a mais. Esse problema é interessante para dar a importância do resto, dependendo do que você, não só para a questão de quanto cabe, mas a importância do resto. Que tem outras importâncias dentro da matemática também, mas que foge ao assunto desse curso. Então, aí aqui a gente vai passar, também, porque a gente viu 3 métodos, né? A gente viu o método chinês, o método egípcio,
o método indiano e o método dos camponeses russos para multiplicação, bastante rico, né? E agora o método da divisão, a gente vai apresentar dois. O método das subtrações sucessivas, que é muito trivial, e o método da costura, que a gente vai apresentar um vídeo para vocês. Então, das subtrações sucessivas, ele tem muito a ver com a questão do quanto cabe, né? Por exemplo, esse método consiste em subtrair do dividendo o divisor sucessivamente até restar zero. E aí você teria que ver, então, quanto cabe ali. Por exemplo, eu quero dividir 40 por 8. Então, quantas 8 unidades cabem em 40 unidades? Né? Então, eu começaria tirando 8. Então, eu estou trabalhando, né, com a subtração. Então, você pode trabalhar a divisão com a subtração, né? E você já trabalha a multiplicação com a adição. Então, você tiraria 40 de 8, 32 de 8, 24 de 8, 16 de 8, até que sobrar um 8, você tira 8. Aí, no caso, se você não atingir zero, é porque a divisão não é exata, e no caso, você tem o tal do resto, né? Que tem que ser menor que 8. Senão, você continuaria subtraindo o 8. É natural, aqui aparece natural a ideia de resto. Então, é uma conta simples para a criança, se ela já passou pela subtração, né? Para entender o quanto cabe, a ideia da divisão como quanto cabe. E o outro método é se alguém não conseguir ouvir, tá? O vídeo, se houver algum problema, Valéria, me avisa, tá? Vou tentar colocar aqui, não vou colocar fora, vamos ver se... Amigos do YouTube, meus queridos amigos professores e alunos. Bom, a pedidos dos professores, pediram para que eu ensinasse esse método, que é o método da costura. Divisão pelo método da costura. Que divisão é essa? Veja bem. Bom, nós estamos acostumados com esse tipo de divisão, que eu chamo de divisão acaba com a folha do caderno. E muitos alunos acabam com essa divisão. O que acontece? Eles ficam traumatizados com a divisão. A divisão não é difícil, né? Mas eles acabam ficando traumatizados. Então, para o aluno que ainda não aprendeu isso, professores, vocês vão fazer o quê? Vocês vão ensinar de um outro método, um método diferente. Quem sabe desse outro método eles aprendem. Então, vamos ver como é que faz isso aqui. Para começar, começa do mesmo jeito. Vamos perguntar. 1 é maior que 5? 1 é maior que 5? Não. Não. Então eu vou precisar de juntar o 13. Tudo bem? Beleza. 13 é maior que 5. Só que eu não vou perguntar como eu pergunto nesse. Qual o número que eu multiplico por 5 que chega mais próximo de 13, que é o 10? Não. Aqui nós vamos perguntar os múltiplos. Múltiplos 5, 10, 15, 20. Certo? Então vamos lá. Qual o número na tabuada do 5 que chega mais perto do 13? 10. O número que chega mais perto é o 10. É múltiplo, beleza? Bom, beleza, só faz isso. Só que por que é método da costura? Porque vai acontecer isso aqui, ó. 13 menos 10 dá quanto? 3. Coloca o 3 aqui. 3 e 2 virou 32. Entenderam? 32. Na tabuada do 5, o número que chega mais perto de 32, qual que é? 30. Então eu vou lá e coloco 30 aqui. Beleza? Vocês viram como é fácil? Beleza. Agora, 32 menos 30 dá quanto? 2. Eu vou lá, estou costurando, ó. Por isso que chama método costura. Eu vou costurando. Não usa 10 linhas, 15 linhas, 20 linhas. Nós vamos usar essas linhas, certo? Então vamos lá. 24. Qual é o número na tabuada do 5 que chega perto de 24? 20. 20. Beleza. 24 menos 20 dá quanto, hein? 4. Então aqui sobrou 4. 47. 47. Na tabuada do 5, o número que chega mais próximo qual que é? 45. 45. 47 menos 45 dá quanto? Quanto? 2. Vamos mais
20, pode participar. 28. 28 na tábua do 5, qual número chega mais próximo? Quanto? 25, beleza. 28 menos 25. 3. Então vai sobrar 3. E eu vou costurando. 39. Na tábua do 5, o número chega mais perto de 39. 35. Vou lá e coloco 35. Tudo bem? 39 menos 35. 4. Vou costurando. 4. 45. Qual o número da tábua que chega mais perto de 45? O próprio 45, beleza? Bom, acabou. Agora, como que eu faço para terminar essa conta? É assim, ó. O 10 é quantas vezes o 5? 2. O 30 é quantas vezes o 5? Vamos, gente? 6. O 20 é quantas vezes o 5? 4. Vamos lá, muito bem, participando da aula. 45. Quantas vezes o 5? 9. Muito bem. E o 25? Quantas vezes o 5? 5. E o 35? Quantas vezes o 5? 7. E o 45? Quantas vezes o 5? 9. 1, 2, 3, pontinho. 1, 2, 3, pontinho. Veja, deu o mesmo resultado, mas não ficou uma conta do tamanho imenso, exagerado, até demais. Beleza? Professor, sempre vão ser duas linhas? Sempre vão ser duas linhas. Então, professor, que você for ensinar, só vai usar duas linhas. Quer ver? Vamos fazer junto comigo. Vamos, todo mundo junto comigo. 1 é maior que 3? Não, a conta é a mesma. Eu vou precisar do 12, certo? Vamos lá? Tudo bem. O 12, o 3, para chegar em 12, qual o número chega mais próximo? Não, qual o número chega mais próximo de 12? 12. Certo? O número que chega mais perto é o 12. São múltiplos. Lembra que não é quantas vezes, é o múltiplo, certo? Muito bem. O 12 sobrou o que aqui? 0. 0, 9. Então ficou 9, beleza? Na tábua do 3 tem o 9? Tem. Então 9 tem. Beleza? Ótimo. Sobrou quanto? 0 de novo. 9 menos 9. 9 menos 9. 0. Beleza? Agora nós temos 8. Na tábua do 3, qual o número que chega mais perto de 8? 6. Ah, estão entendendo que é o múltiplo, certo? 8 menos 6, 2. Então aqui sobrou 2. Ficou quanto? 20. 20. Na tábua do 3, qual é o múltiplo que chega mais perto de 20? 18. Muito bem. 18. Beleza. 20 menos 18. 2. Eu vou lá e costuro. Vou costurando. 26. Na tábua do 3, qual o número que chega mais perto de 26? 24. Muito bem, 24. Então eu coloco 24 aqui, beleza. Ainda sobrou quanto? 26 menos 24? 2. Então eu vou lá e costuro. Coloco 2. 27. Tem ele na tábua do 3? Tem. Então 27 dá o próprio 27. Beleza? Tranquilo, suave? Então vamos lá. O 12 é quantas vezes o 3? 4. 4 vezes 3 é 12. O 3, quantas vezes? O 9, quantas vezes é o 3? 3. E o 6? 2, para entender. E o 18? 4 não. Quanto? 6. 6 vezes 3? 18. E o 24? 8. 8. E o 27? 9. 1, 2, 3, pontinho. Beleza? Esse é o resultado. Eu usei muitas linhas? Não. Essa conta sempre vai usar quantas linhas? 2. Vamos fazer mais um para gravar de vez. Vamos lá. 1 é maior que 4? Não. Pega o 13. Na tabuada do 4, qual o número que chega mais perto de 13? 12. Muito bem. Todo mundo já entendeu. 13 menos 12, 1. Vou costurar.
Coloca 1 aqui. 1 mais 0, 10. 10. Na tábua do 4, todo mundo chega perto de 10. 8. Sempre coloca com 2 algarismos, certo? 8. 10 menos 8? 2. Beleza? 2. Coloca o 2. 26, certo? Na tábua do 4 existe o 26? Não, mas existe o 24. Qual é o número? Então nós temos o 24. Beleza, 24. 26 menos 24. 2. Vamos colocar o 2 aqui. Quanto que deu agora? 21. Na tábua do 4 tem o 21? Não. Mas tem qual que tem? 20 não. Tem o 20 ou não? Tem o 20. Muito bem. 20 tem. 21 menos 20? 1. Muito bem. É isso aí. Todo mundo tem que entender. Que vai costurando. 1 mais 6, 16. Certo? 16 tem na tábua do 4? Tem, tá? Quanto? Dá o próprio 16, beleza? Aí, 16 menos 16? 0. Então vai dar aqui 0. 0 deu 8, não é isso? 8. Tem 8 na tábua do 4? Então é o próprio 8. Terminou a conta, gente. Agora é só fazer. O 12 é quantas vezes o 4? 3. E o 8? 2. E o 24? Quanto? 6. Ah, pensaram um pouco. E o 20? 5. Tá mais rápido. E o 16? 4. E o 8? 2. E acabou a conta. Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo mostrando que existe essa divisão enorme que acaba no caderno. Mas tudo bem, se o aluno aprendeu, essa é ótimo, fica satisfeito, professor. Mas se o aluno entendeu, você tem mais um método para ensinar, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Dá um like aí no canal, se inscrevam no canal e logo colocarei novos vídeos. Obrigado para todos. É isso aí. Obrigado. Os amigos do YouTube e meus queridos amigos professores. Já vou sair daqui. Bem, foi isso que a gente preparou para vocês. Agora a gente vai partir para as perguntas. Um instantinho. Esse professor é divertido, né? Mais divertido ainda quando ele... Mas a explicação dele é bem clara, né? Com relação ao vídeo, né? Dá para entender. Ele senta para dar aula, é uma graça. Professor mesmo. Bem, a nossa aula foi... É porque não tinha muito que apresentar, a gente queria fazer os métodos com vocês mesmo, né? Método da multiplicação, esses 2 da divisão. O que vocês acharam? Complicado? Alguém quer falar alguma coisa? Luísa, Marcelo, Davi, Denise, Irla, Luciana, Marcos, Michele, Henrique, Valéria, Bárbara. Olá, boa tarde. Quem não se sente confortável em falar, pode escrever no chat, que aí eu faço a leitura. É algo que vocês aplicam? Há uma dificuldade nesse método? Nessas operações? O Marcelo escreveu que achou ótimo os detalhes. É bom dizer aqui uma... Bem, eu não sei se alguém pode falar da sua experiência, mas, infelizmente, tem alunos que chegam no 6º, 7º, 8º, 9º ano e não sabem multiplicar, não sabem dividir. E aí parece a forma de ensinar, nenhuma dessas maneiras você mostra o algoritmo. A gente encontra
alunos com muita dificuldade de multiplicar e dividir, quer dizer, não foi trabalhado bem em sala de aula antes de dar o algoritmo, né? Porque esse método da costura, de certa forma, é um algoritmo, né? É uma maneira de como fazer. Aquelas formas, mas que ele entenda a função da multiplicação e entenda a função da divisão, como caber isso com material, com algum material que o professor tenha, isso é mais interessante para ele aprender a ideia do que simplesmente falar divisão, simplesmente falar multiplicação. Vamos resolver esse probleminha, né? Justamente. Oi. Aí ela escreveu que ainda não está em sala de aula. Então, assim, hoje somos 12. Desses 12, quem são as pessoas que estão em sala de aula e como funciona essa prática? A Irla falou que nunca lecionou. Alguém já teve oportunidade aqui de explicar a divisão? Davi também não, né? O Davi, ele disse que ainda não está em sala de aula como regente, né? Mas que ele já teve experiências em estágios. Então, isso é importante. O que você percebeu no seu período de estágio com relação ao aprendizado das pessoas, dos alunos, referente à multiplicação, ao que foi aplicado? Enquanto eu aguardo o retorno do Davi, o Marcelo escreveu que para ele é uma super novidade. Aos pouquinhos você vai descobrindo, daqui a pouco coloca em prática também. Mas, Marcelo, você nunca chegou a dar aula, Marcelo, em aula particular? Eu vou aguardar o Marcelo escreveu que a experiência em aulas para adultos em disciplinas técnicas. Só um minutinho que está subindo aqui. O Davi respondeu que ele percebeu que os alunos sentem muita dificuldade no ensino da divisão mesmo, e que gostou dessa estratégia de ensino. A Denise Espíndola escreveu: a minha sobrinha do 8º ano tem muita dificuldade em divisão e multiplicação. As sugestões irão ajudar bastante, pois traz uma nova estratégia. Verdade. A Irla escreveu: por enquanto, pratico só com os meus filhos adolescentes. Isso é importante, né? E a Giane falou algo que é muito importante. Quando os alunos chegam... Gente, eu estou congelando. Vocês estão me ouvindo? Sim, estamos, Bárbara. Ver se ajuda. Tem muitos alunos que terminam o ensino fundamental 1 com uma defasagem muito grande no aprendizado referente ao raciocínio lógico. E muitas vezes as pessoas falam: ele não gosta, a disciplina é ruim, mas na verdade a falha vem lá de trás, né? Então, tem um professor que ele costuma dizer: sabe adição? Não. Sabe subtração? Não. Então, como é que vai saber multiplicar? Então, tudo é uma... Eu acredito, né? A Giane falará melhor por ser da área dela, mas eu acredito que seja uma sequência, né? É preciso que as crianças internalizem. Não tem como saber multiplicar sem saber somar. Então, acho que tudo é uma sequência. Chegam no ensino médio com essa dificuldade. Bárbara, eu acredito que se a criança já chegou a um certo nível, que passou pelas aulas e não conseguiu aprender bem, aquelas aulas não foram satisfatórias para a criança, eu acho que tem que abandonar o nome divisão, multiplicação e partir do conceito. Sim. E colocar situações, colocar material com ela, para ela fazer a divisão e a multiplicação, sem saber que está fazendo a multiplicação e a divisão. Para ela entender.
vamos dizer assim, Entender o conceito na prática, né? O que está por trás. Sim. Porque às vezes o nome assusta, né? O nome faz com que crie uma bola de neve. O Marcelo escreveu aqui. Então, professora, já dei aulas particulares e dou aula online atualmente de matemática. Estou super enriquecendo meus conhecimentos com esse curso e finalizando o meu curso de formação de professores R2 para atuar em salas de aulas, em séries iniciais, inclusive. Isso é muito importante. Muito bom. Muito bom. Mais alguém deseja fazer algum relato, sinalizar algo? Então, eu queria aproveitar e perguntar se alguém tem dúvidas sobre esse final de curso, que a nossa palestra vai ser no próximo sábado, mas por causa de um problema meu, vai ter que ser de manhã, tá? Vai ter que ser às 10 da manhã, mas ela vai ser gravada, tá? E nós perguntamos ao professor convidado se ele não se importa, se a gente poderia também passar ao vivo no YouTube. De qualquer maneira, ela vai ficar gravada, se alguém não puder assistir. E então, esse mês de dezembro, a gente vai saber já quem vai ficar com certificados, que a maioria não está podendo assistir a aula via Meet, a maioria está vendo as aulas pelo YouTube e fazendo aquelas mini atividades. Em dezembro a gente já vai saber, já vai passar para vocês os certificados provisórios e aguardar a UERJ enviar para mim, que ela manda sempre a pessoa que abre o projeto, e aí eu envio para vocês por e-mail, porque por isso que é muito importante ter o e-mail de vocês. Agora, a gente vai considerar o nome completo que vocês passaram para nós quando se inscreveram. Se por acaso vocês resumiram o nome, tiraram alguma parte do sobrenome, tá? Nos avisem, para que a gente possa corrigir, tá? Pois não, Marcelo, pode falar. Eu queria agradecer a senhora, né, particularmente, que desde o começo aí participando, as demais professoras também, né? Um curso muito bom, tá? E que pena que está acabando, né? Passou rápido, entendeu? Espero a gente se encontrar aí no futuro, aí, outros eventos, outras coisas. O e-mail está aí com a senhora, entendeu? Qualquer coisa, manda para a gente novidades. Eu espero participar de um próximo aí, evento aí, quando tiver, tá? E como eu disse, né, eu estou acabando agora, tomara que até janeiro, fevereiro, eu consiga já meu certificado, né? Que é a parte pedagógica, né? É um curso EAD que eu fiz, né? A formação de professor, para poder me habilitar para estar atuando em sala de aula, né? Toda aquela parte pedagógica, né? Que eu estou aprendendo até hoje, né? E tomara que logo, logo eu esteja em sala de aula para poder estar dando as minhas aulas de matemática, que é o foco. Esperamos também, Marcelo, esperamos. Muito obrigado por tudo. Não falte a próxima palestra. Sim, com certeza, tá? Avisa a gente, tá legal? Muito obrigado, então. Enviaremos pelo Meet. Qual vai ser deve ser esse mesmo, tá? Só que deve ser o mesmo link, mas a gente vai avisar para o grupo de vocês. E outra questão aqui. Sim, a Ilva Souza disse que tem dúvidas. Uma atividade, como é possível saber? Falou, olha, maravilhoso, sentirá a falta dos encontros. A gente pode até fazer, quando voltarmos presencialmente, a gente pode até fazer uma confraternização. Vamos falar com a equipe, para quem puder, ir na UERJ, porque nós não tivemos nenhuma reunião presencial, e no primeiro curso, que foi em 2019, nós tivemos, e foi bom, porque as pessoas puderam falar o que achava bom no curso, o que poderia melhorar, o que não gostou. Foi bom essa confraternização. Então, a gente vai se reunir em equipe e possivelmente pode fazer para quem puder, né? E na UERJ. Agora, em relação aos certificados que precisam daquelas atividadezinhas,
Quem toma conta disso é a professora Fátima, Maria de Fátima, que não está aqui, mas ela disse que as últimas, pelo exemplo, a partir de um certo momento, todas as atividades iam para o correio eletrônico da pessoa. Então, ela tem esse controle, né? Você escreve sua resposta e também ele é enviado para o seu e-mail. Queria, então, não sei se mais algum dos cursistas, das cursistas querem falar, queria passar também para a Valéria, Bárbara já falou, se quiser falar, para a Luciana, para o Henrique, sobre o... Tá aí, dá uma olhadinha, mas eu vou lembrar a Fátima, seu caso, e perguntar a ela, tá? Porque ela não está aqui. Falar sobre a Valéria, o Henrique e a Luciana, se querem falar alguma coisa sobre o tema da aula de hoje, que é muito importante, multiplicação e divisão. Eu passo a palavra, então. O que eu queria falar é que falta prática, né, nesses métodos, né, mas todos são, né, bem interessantes, mostram uma forma diferente, né, de trabalho com essas operações. Eu acho que tem um potencial grande para, né, melhorar, né, recursos a mais que a gente tem, né, para trabalhar com essas operações. Alguns deles até eu nem conhecia antes de participar do projeto, passei a conhecer também, não tenho exemplo de práticas, né, porque não atuo nesse segmento, mas eu gostei muito de participar e queria agradecer, né, por essa troca de conhecimentos. Luciana, quer falar alguma coisa sobre o tema da aula de hoje? Bom, boa tarde. Quero sim, quero dizer que gostei muito, né? Que é um tema muito importante e a prática, né? A prática vai contribuir bastante para que a gente possa construir esse receio pela disciplina. Eu, pelo menos, né, sou da área da pedagogia, né? E matemática tem assim, uns monstros, né, na nossa cabeça, né? Pelo menos na minha. Mas gostei bastante e é um prazer estar aqui com vocês. Muito, muito. Obrigada a todos aí. E vocês também têm que praticar, né? Se vocês gostaram de algum método especial, praticar, buscar na BNCC o que fala de multiplicação e divisão. A gente acabou não colocando na nossa aula, que a gente se preocupou mais em apresentar os métodos. Então, acho que se alguém não tiver mais nada para falar, a nossa aula vai terminar mais cedo hoje, ok? Não tem mais mensagens. Irla e Marcelo gostaram da ideia da confraternização. Então a gente se vê. Também Oi, gostei. Também gostei da confraternização. Boa aula. Mais uma ótima aula hoje. Né? Tem mais encontro no sábado que vem. Isso. Vai postar já semana o trabalho sobre a aula, né? É hoje que vai ficar postado na plataforma, só que vocês vão ter só uma semana para a gente agilizar com a UERJ os certificados, tá? Então, vocês vão ter até domingo que vem para fazer. Okay. Marcelo quer falar? Ele levantou a mão. Pode falar, Marcelo. Eu ia agradecer mais uma vez, né, pela aula de hoje, mais precisamente, e quando houver algum próximo encontro, né, algum próximo curso, eu queria dar uma sugestão, a senhora falar um pouco dessa questão do novo ensino médio, como que vai ficar, porque tem muita informação, né? Até eu mesmo estou um pouco
perdido. Uma sugestão de tema, digamos. Tá? Se a senhora for fazer algum curso no futuro, entendeu? Seria mais ou menos isso. Bom final de semana a todos. E não desapareçam, por favor. Tá, a UERJ vai ter um curso sobre o novo ensino médio, está tendo Isso. de extensão e vai ter um curso de especialização, mas é apenas para professores, quer dizer, as vagas são para os professores da SEDUC. Entendo. Então, eles não vão liberar para pessoas que não estão em escola pública, né? No caso, a senhora, quando for fazer um próximo curso desse, sim, o nosso curso de extensão, tá. incluir numa das aulas, né? Sim. Falar sobre o assunto. Uma Ok, sugestão. obrigada, Marcelo. Uma sugestão. Tá bom? A professora Maria de Fátima chegou agora, tá? Ela poderia falar sobre essas últimas atividades. Fátima, por favor, a Ilza, ela gostaria de saber? Ela está aí, ela pode falar. Pode falar, por favor? Irla. Pode falar, Irla. Desculpa, é que eu apertei uma coisa que o Meet sumiu. Desculpa. Não tem muito a ver exatamente com esse curso, mas assim, eu tinha uma dúvida. O Profimate, ele é restrito a pessoas que estão em sala de aula, que atuam, ou pessoas que não estão podem fazer também? Olha, que eu saiba, eu estou no Profimate da UERJ desde que ele veio para a UERJ. No início poderia fazer qualquer pessoa. Eles viram que tinha um estatístico fazendo o Profimate, né? Embora agora os professores não são pagos, no início do curso era, então demandava verba para pagar os professores. E agora eles estão priorizando a bolsa para professor de sala de aula, ou seja, se você quiser o Profimate, eu posso até mandar para você diretamente, Irla, as normas, né, o edital, mas se eu não me engano, posso estar errada, o que você tem direito à bolsa desde que você esteja em sala de aula, mas tem a questão de agora ser professor, eles cortaram você não ser mais professor de matemática, você tem que estar em sala de aula para fazer o Profimate. Não, para fazer o Profimate não, para ter a bolsa. Mas se você não estiver em sala de aula, você pode fazer sem bolsa, porque tem também a questão das cotas, tá? Também que a divisão das bolsas não é só para professor, tem uma parte para cota e uma parte para não cota, né? O resto. Tá, se você entendi. quiser, eu mando, Irla. Poderia, eu não procurar seu e-mail, me passa aí no chat, por favor. Tá, vou colocar assim. Então, eu entendi. É a questão da bolsa que eles priorizam professores. Sala de aula, se eu não me engano, é isso. Entendi. Tá. Vou colocar o e-mail aqui. E a Fátima, você já tem ideia, a Hila quer saber se ela apresentou todas as atividades. Eu já falei que a partir de depois de um certo número de atividades, a gente colocou nos formulários para ter uma volta por e-mail. Lembra? Que ele recebe a resposta da atividade por e-mail. Você poderia falar sobre as atividades, porque a última vai ser postada hoje, e eles têm que entregar até domingo, já avisei, para a gente agilizar os certificados. Vê só, até domingo, qual domingo? Até domingo que eles têm para fazer, semana que vem. Até amanhã, não? Não, semana que vem. Não, porque o curso termina no sábado, então... Eu estou colocando só uma semana para agilizar o pedido. Isso, tá. E aí, segunda-feira, não essa segunda, outra, eu já posso mandar o nome das pessoas para o DPEST. Vê só, sobre a questão, eu não fiz ainda o balanço de todas as atividades, tá? Eu não consegui fazer o balanço de quem enviou ou não. Algumas das atividades, realmente, a gente mandou a confirmação por e-mail, mas nem todas. Mas eu penso em reabrir, a maioria dos relatórios estão abertos ainda. Eu vou verificar isso e eu vou tentar abrir todos hoje, para quem tiver alguma dívida, né, não tiver enviado algum, poder enviar.
mas eu não sei. Mas eu estou fazendo a listinha com balanço, mas eu não acabei de fazer ainda. Né? Até porque, às vezes, eu faço, aí tem gente que manda atrasado, aí tem que voltar lá, refazer. Mas, enfim, eu não estou com esse balanço, não. Eu vou tentar fazê-lo o mais rápido possível. Fátima, você quer ampliar para 2 semanas? É o que eu pensei em relação ao DPEST. Eu também não sei se agora, final de dezembro, eles vão fazer isso, vão deixar para janeiro. Você quer ampliar 2 semanas? Marcos quer falar. Marcos, só a professora responder primeiro, que aí você fala, tá? Quer ampliar? Por mim, tudo bem. Posso ampliar. Aí então, fica mais folgado para eles, né? Tá, então a gente amplia dezembro todo, porque realmente o DPEST não vai trabalhar. Final de dezembro. Não sei. Pode ampliar dezembro todo, aí eu peço em janeiro os certificados. Marcos? Pode falar, Marcos. Boa tarde. Boa tarde. Quando eu fiz as tarefas, depois que eu envio, fica cinza. Tem uma que já fiz até 2 vezes, mas continua azul, como se não tivesse feito. Aí eu não sei se está entrando como feito para o sistema ou não. Que para mim mostra ele em azul, como não tivesse sido feito. Mas eu já fiz até 2 vezes. É um só que eu não estou com o grupo aberto aqui, no celular, no tablet, aí não dá para ver qual é o trabalho que ele está dando o azul. Eu não sei, eu poderia responder agora. Eu vou ver se eu faço isso logo, então. Vou ver se na segunda eu faço balanço, porque, na verdade, eu estou até de que eu fiz uma... Não sei se eu comentei com você, Jane, que eu tinha cirurgia para fazer, né? Eu fiz agora na quinta, estou teoricamente de repouso. Mas eu vou ver se na segunda eu fecho isso, tá? Eu faço consigo fechar esse balanço com quem já entregou quer dizer, pode estar incompleto com quem não entregou até segunda, entende? Fátima, se a gente vai deixar dezembro todo, você pode fazer o balanço mais adiante. A gente vai deixar dezembro todo. Mas eu vou ver se eu faço essa semana toda, porque eu estou vendo que o pessoal está meio perdido. Talvez isso realmente atrapalha. Eu notei que várias pessoas mandaram várias vezes, né? Teve gente que mandou 5 relatórios, dos que eu já fiz balanço. Eu observei que realmente está gerando dúvida. Eu não sei se tem que clicar em alguma coisa. Isso que deve ser o mesmo do caso meu, que eu acho que o enviado, o sistema responde deixando cinza e está continuando azul, aí fica dúvida para a gente, realmente. Mas eu acho que é o erro do sistema, de repente. Um erro do sistema, um erro nosso, que é alguma coisa que a gente não ajustou direito, não sei. Aí a gente está ainda aprendendo aí. Esse último ano passado, foi muito aprendizado para a gente. Aprendemos muita coisa que já era para o Brasil. Não só a gente, mas todo o Brasil está sabendo, né? O tempo todo a gente está aprendendo. Mas... Obrigado, professores. Eu que agradeço aí. Peço desculpas aí por alguma coisa que que eu não tenha feito a contento. Fátima, a aula foi mais curta hoje, porque a gente apresentou só os métodos. Foi aberta a palavra para quem quisesse falar, tá? Então, a gente está encerrando a aula. E próximo sábado, às 10 horas, vou avisar pelo grupo do Zap e também que a gente vai ter um cartaz da palestra, tá? Com o professor convidado, o professor Isauro Nunes. Então, aviso a vocês todos, e a gente faz uma confraternização online mesmo, na próxima aula. Quem puder vir, será ótimo, tá? Então, boa tarde para todos e todas. Marcelo, Irla, Marcos, Luciana, Henrique, Bárbara. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Boa semana a todos. Boa tarde, Bom fim de semana. Tchau. Tchau.
Obrigada pela sua participação, Marcelo. Bem-vindo ao nosso curso. Quando você começar a dar aula, você vai ver o que é ser professor, hein? É difícil, é difícil. Porque a gente não é perfeito, né? A gente não é perfeito, então, nem os alunos. A gente vai fazer... Segundo um colega meu, professor de biologia, a matemática em si é o de menos, né? O difícil é lidar lá com a turma lá, principalmente adolescente, né? É um desafio grande. Mas Você vai dar aula no segundo segmento e no ensino médio, não é? eu acredito, né? Ou assim, nos anos finais do ensino fundamental, né? Pegar aquela criançada um pouco maior, né? Ensino médio, acredito eu, né? Tomara. Mas